Estamos de volta com Vídeo Popular 30 anos depois. Vamos ver agora um trecho do documentário Tem que Ser Baiano. A lavoura cafeeira está ameaçada de ser sacrificada. Comigo pensarão todos os paulistas. A nossa situação não permite tergiversação. Nós devemos aumentar a oferta de mão de obra de modo a influir no custo do salário e diminuir os custos de produção. O imediato nos obriga a lançar mão do colono que se adapte ao sistema de trabalho actual do latifúndio cafeeiro. Eu nada tenho a opor à vinda dos nordestinos. Eu faço votos para que tudo aquilo que o governo do estado de São Paulo nos promete em relação a este grande e extenso movimento seja de fato realidade. Enquanto, por exemplo, passam imagens de trabalhadores no café, se ouve a voz de Antônio Abujamra, recém-falecido, lendo textos escritos por deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo de 1934, que é muito preconceituoso sobre o nordestino e tal. Nos primórdios da migração nordestina, eram, por assim dizer, fazendeiros que, através do governo, ou do governo do Estado, ou do governo federal, promovia, digamos assim, esse movimento migratório do nordestino, exatamente para enfrentar os serviços mais difíceis. Eles iam para lá procurar gente que ele se dizia agenciador. Ele chegava ao contrário, ele chegava lá e iludia a pessoa, dizia que chegava aqui e tinha isso, tinha aquilo outro. Quando chegava aqui, eles punham o elemento lá em uma fazenda, aquelas fazendas que nem cafezal não tinha, só tinha derrubada de terra, de mata virgem, e o elemento tinha que ficar ali durante 5, 6 meses sem ver dinheiro. O nordestino é platicéfalo, de sangue preto, e tem uma conformação osteológica diferente da nossa, transparecendo em seus crânios chatos e largos, em seus ígmos salientes, em sua cor de charuto, a grande influência do índio. O nordestino tem outro estoque racial, não se fixa, é volante. Felizmente, o nosso sistema racial está livre de sofrer a influência dessa gente. O japonês é incalculavelmente melhor para nós e para o nosso corpo racial, pois existe entre nós e os japoneses mais afinidades do que entre nós e os nordestinos. O escritor e jornalista Ademir Médici, que colaborou com o documentário sugerindo alguns personagens, faz uma análise daquele período. O que acontecia e o que acontece com os migrantes? Primeiro, os do interior de São Paulo, depois os de Minas Gerais, do Paraná, e, enfim, do Nordeste. O que aconteceu com eles? Por que o ABC? Por que São Paulo? É a mesma resposta que nós vamos encontrar com a chegada de todos os demais imigrantes, europeus e não europeus, asiáticos, até da América Latina. Os italianos vieram para cá de que forma? Diferentemente dos nordestinos, né? Não vieram de pau de arara, né? Mas vieram de vapores que tinham que atravessar o Atlântico. Em busca do quê? Né? De uma terra prometida, de um Eldorado, de um local onde eles pudessem, com a força do trabalho, desenvolver a sua vida. Né? E, de repente, a gente vê que os próprios imigrantes, a partir dos seus descendentes, né, que já nascidos aqui, não tendo nenhuma restrição em demonstrar um preconceito bobo e tolo. Né?
Sou um filho nordestino com testemunha de vista. E tem paulista daqui que é metido a egoísta, que foi nordestino quem fez esta capital paulista. E pra defender meu Nordeste eu sou mais um balduíno, que São Paulo está banhado com sangue de nordestino. São Paulo, você não pode dizer que é uma cidade unida, não é. Principalmente porque vem pessoas do norte, pessoas que de fora, que não tem base para conseguir um emprego. Em primeiro lugar, nós deveríamos pensar em paulistanos. A partir dos paulistanos todos empregados, aí pode vir nordestinos, não tem problema. No meu casebre, no morro onde eu moro, tem uma mulher que sempre eu queria. Venerável, eu gostava dela, sempre comigo ela convivia. No meu casebre, no morro onde eu moro, tem uma mulher que sempre eu queria. E venerável, eu gostava dela, sempre comigo ela convivia. Cheguei em São Paulo faz 8 anos, vim lá da Paraíba. Primeiro emprego que eu encontrei, de servente. E simplesmente vim conhecer aqui o Brás, perdi meus documentos, roubaram, e agora sou catador de papelão, é com que eu estou vivendo. Primeiramente morava aqui, atrás aqui do meu barraco, nesse terreno que diz que é da Coab, que eu não sei. Então a Polícia Metropolitana queimou 6 barracos meus. Eu estava na rua, quando eu cheguei já estava tudo queimado. Tudo para eles a gente são mendigo, ladrão, não conhece as pessoas. Fica humilhando as pessoas, não conhece. Depois que bate, leva para cadeia, leva para qualquer distrito, aí depois desculpa. Depois que você apanha, não tem jeito. A pessoa que vai vir na rua é como se ele passasse de repente um policial, pedisse seus documentos, e porque ele não estava empregado, ele não era brasileiro. Eu sei guardar minha dor, apesar de tanto amor. Porque a gente é pobre, mora assim na favela, é sempre mais discriminado, né? Não tem assim, como as pessoas que têm uma casa própria, nunca trata a gente como fosse uma pessoa honestamente, né? Quando terminou a guerra, em 45, e quando terminou a guerra, é quando o nordestino veio para aqui. E eles aqui, então, começaram a ingressar na obra. E não tinha oportunidade de entrar em outro campo. Ingressando eles assim na obra, no serviço grosseiro, foi que começamos a construir a maioria desses prédios, que esses prédios foi mais construído por nós. O sentimento que eu tenho de estar aqui em São Paulo é ver tanta gente sofrendo, passando necessidade, no meio de tanta gente rica, sem coração. Não ver a situação que vive o nordestino aqui em São Paulo, enfrentando todo esse sacrifício para o bem deles, para ganhar ninharia, bicharia, trabalho a troco da comida praticamente. Tá vendo essa roupa caqui? Ela é branca, meu padrão. Acontece que eu vim de longe, em cima de um caminhão. Quando eu cheguei aqui, eu endoidei para voltar, mas não teve jeito. Aí tive que ficar aqui mesmo, né? Achei uma cidade muito agitada, me senti sem espaço,
né? A primeira coisa que o peso que a gente carrega é de se sentir sem espaço por causa que não conhece ninguém. Não é ninguém e não traz ninguém, não encontra ninguém. Eu vim para São Paulo em 1952. Nós viemos em 8 irmãos com a minha mãe, num caminhão que tinha mais de 60 pessoas. Viajamos durante 13 dias, onde tínhamos que dormir embaixo do caminhão, tínhamos que dormir embaixo de ponta, ou seja, dormíamos aonde o caminhão parava, pegávamos água dos rios, por mais suja que fosse, para fazer comida, comíamos farinha, comíamos javá. E eu sinto um orgulho disso, porque eu consegui sobreviver. Ou seja, isso é uma demonstração que nem todo pau de arara morre assim, com facilidade. Até já perguntaram uma vez para mim, quando mais jovem, junto dos moleques, por que você sai dos seus países e vem aqui para o Brasil? De modo geral, aqui o paulistano acha que qualquer nortista que veio das divisas de Minas para cá, mesmo já do norte de Minas, chega aqui e é baiano. Principalmente quando vê um de cor, assim como eu, é baiano, certo? Naquele tempo, quando surgiu a televisão e os programas de rádios, era objeto de piadas vexatórias. Televisão de janela de trem, saía cada um que nego... Eu ficava bravo quando o cara me chamava de baiano, mas sabe por quê? Porque era para desfazer. O nego falava, ô baiano, aí pronto, aí eu ficava que nem um bicho. Não era só eu não, todo mundo chegava. Quando eu concorria a vagas no mercado de trabalho como assistente social, eu apresentava o meu currículo e ele era considerado bom, porque ele já apresentava um acúmulo de experiências profissionais, mas quando chegava na hora da seleção, da entrevista de seleção, eu era barrada porque eles diziam, tudo bem, a sua experiência é boa, mas no Nordeste é diferente daqui de São Paulo, então sua experiência dificilmente poderá ser transportada ou transplantada aqui para a cidade de São Paulo. Eu era sempre preterida em relação a outros candidatos não nordestinos. Eu que vivi o preconceito quando eu era pequeno, em que todo mundo chamava a gente de baiano, em que às vezes a gente era até gozado por ser nordestino, houve um tempo que isso diminuiu. É engraçado, porque a coincidência da diminuição se deu com a coincidência do crescimento econômico do país na década de 70. Vem no migrante uma possibilidade de trabalho quando estamos em tempo de expansão da economia. E vem no migrante um estorvo quando estamos em tempo de retraimento da economia. Eu tive um projeto que depois ele foi retirado da pauta porque causou muita polêmica. A Prefeitura de São Paulo tem casas cedidas pela Coab, é uma companhia municipal de casas, de moradias. E neste meu projeto eu previa que somente o morador em São Paulo, com 5 anos no mínimo, é que poderia obter uma casa. Acontece que todo mundo vem para cá logo que casa, que é terreno. Enfim, pensa isso, cai do céu. Nós tivemos em 1990 a iniciativa de tentar evoluir com um projeto de lei que foi arquivado, que traduzia a seguinte hipótese. Seria que o acesso ao serviço público municipal de qualquer cidadão deveria comprovar sua residência em São Paulo por 2 anos. Apesar do Brasil ser um país com várias raças, credos e culturas, mesmo assim, regionalmente, ainda é possível encontrar casos de xenofobia. Mais de 2 décadas se passaram desde que esse documentário foi produzido, mas infelizmente ainda há manifestações preconceituosas e discriminatórias que não promovem a integração. Então, o preconceito, na verdade, ele ressurge cronicamente, porque a fratura social brasileira é enorme. E, enfim, os problemas, a atualidade mais recente, a tensão existente atualmente no Brasil é uma prova disso. Não sei se passei no teste também aqui na filmagem, ao lado do parceiro todo cheio de coragem. No carro do improviso também eu já fiz viagem. O que é a nação para você? Uma nação?
Uma nação é a união de povos unidos, com governantes pontuais e a justiça correta. Hoje ficamos por aqui. Esperamos você na semana que vem na TVT, a TV dos Trabalhadores. Até lá.